Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da 11ª Semana Acadêmica de Educação da Faculdade Unileia. Sou a professora Úrsula Farias, vou fazer uma breve audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, uso óculos com aro azul, cabelos lisos, castanhos na altura dos ombros, estou com uma blusa preta e atrás de mim a gente tem uma imagem, né, da Faculdade Unileia, um fundo de tela da Faculdade Unileia, né, tem o logo da faculdade, umas plantinhas e, assim, um pouco embaçado. Eh, Essa semana acadêmica é uma semana que a gente tem como base da discussão, como título, né, da semana, um tema gerador, a questão da inteligência artificial, sustentabilidade como desafios, eh, para a educação. Porém, este ano, em 2023, nós estamos comemorando os 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história da África e do negro no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porém, antes da gente começar, né, a discutir sobre esse assunto, eu quero dar um recado para vocês. Quem está nos acompanhando aqui, quem é aluno antigo, sabe que a gente vinha, né, entregando os certificados a cada palestra. Agora nós mudamos, é apenas um certificado, eh, para a semana acadêmica. E neste carga horária total da sua participação. Se você participou apenas um dia, vem só 2 horas. Participou 2, 2 palestras, 4 horas de participação, tá? Eh, Isso, então, fiquem super tranquilas, super tranquilos, todo mundo vai receber, e vocês vão começar a receber os seus certificados 15 após em até, tá, em até 15 dias úteis após o último dia da nossa semana acadêmica, que é a sexta-feira. Descontem aí sábados, domingos e feriados, ok? Vai dar tudo certo, todo mundo vai receber, né, e é isso que importa. Bom, dado este recado, quero saber também de qual cidade você está e qual o seu curso. Eu já vi que nós temos algumas pessoas aqui. Gestão de Tecnologia da Informação, o Magno, que é de Fortaleza, no Ceará, uma cidade que está devendo uma. Temos a Cláudia, que é de Serviço Social de Recife, Milena, de História, Rio de Janeiro, Ana Cláudia, também de História, cidade de Terra Nova, Bahia, Gisele, Pedagogia, Belo Horizonte, Fernando, Rio de Janeiro, Pedagogia, Joelma, História, São Paulo, Valdecir, Pedagogia, Nova Iguaçu, minha terra. Qual o seu bairro, Valdecir? Só para saber. Ana Beatriz, História, São Luís, Maranhão. Josiana, Administração, Nova Iguaçu também. Enfim, né? Alexandra, São Paulo, Segurança Pública. Deixa eu ver, Ronaldo, de Londrina, mas não disse qual era o curso. Márcia, Jundiaí, Serviço Social, enfim, se eu pulei alguém, daqui a pouco eu falo de novo. Ó, Milena também, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu aí, Terra das Laranjas, né, enfim. Miguel Couto, Valdeci, Miguel Couto, conheço. Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho, né, sobre esse assunto, e o tema da nossa palestra é por uma educação antirracista, né, os 20 anos da Lei 10.639. A gente então aqui vai discutir o seguinte: por que, né, a gente precisa de uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África e do Negro do Brasil, falar um pouquinho como que essa lei, né, ela foi criada, como é que nós chegamos até essa lei, né, qual a necessidade de ter uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África e do Negro do Brasil. Vamos, ver alguns casos, né, de como, em algumas essa temática aplicada ou não, né. Vou trazer aqui alguns dados de uma pesquisa muito recente,
sobre, sobre esse período dos 20 anos da lei e algumas sugestões, né, para vocês de literatura, tanto para o trabalho quanto para, né, a sua formação profissional, né, enquanto professora, professor, não só isso, mas eu vejo que pessoas da área de gestão, que é um tema muito importante também, pessoal do serviço social, então nem se fala, né, eh, e alguns cuidados que a gente tem que ter quando aborda esta temática, ok? Quero muito a participação de vocês. Quero dizer que eu estou aqui com 2 telas abertas no computador, que é a tela onde a gente está projetando, esse nosso encontro e a tela do YouTube, então eu consigo ver, as perguntas de vocês, né. Então como não ando, eu posso vocês podem perguntar à medida que eu for falando, vai colocando um comentário, uma pergunta, e aí a gente vai fazendo uma espécie de conversa, né. E eu acho que assim vai ser bem interessante. Está conosco aqui no estúdio, quietinhos, a dupla dinâmica, Lucas e Ari, lá de Brasília, né. Se a gente tiver algum probleminha, gente, a gente teve uma oscilação de internet por lá, que é onde faz essa triangulação dessa palestra, enfim, mas no final, gente, sempre dá tudo certo, né. O importante é vocês estarem aqui e a gente curtindo um pouco essa semana acadêmica e aprendendo bastante. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou graduada em História, eu fiz um curso de especialização em História da África e do Negro no Brasil, muito por conta, de uma formação enquanto professor trabalhava, né, aí na Baixada Fluminense, Belfor Roxo, quem é dessa área conhece, né, então eles fizeram um projeto de formação de professores em 2007, né, ou seja, 4 anos após a promulgação da lei, e esse projeto me despertou muito, né, para essa discussão e a partir daí eu fui, estudar mais sobre o assunto. Então eu fiz o curso de especialização em História da África no Brasil em 2007, comecei em 2007, terminei em 2008. Depois eu fui fazer o mestrado em educação e fui pesquisar a aplicação da lei no município que eu trabalhava, né, no município de Belfor Roxo, 10 anos após a promulgação da lei. Então 10 anos depois, né, dessa minha pesquisa, eu venho aqui e observo que ainda tem muita coisa, né, que eu sendo feita, que eu descobri há 10 anos atrás, e que acontecia há 20 anos atrás, e que acontece de muito tempo aqui no Brasil. Eh, Atualmente, né, eu estou trabalhando na Faculdade de Leia, não sou mais coordenadora do curso de História, que era até então, porque eu passei num concurso público e agora sou professora do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E a escola tem uma proposta muito interessante também de uma educação antirracista, né, que ela já faz parte do nosso currículo na escola. E aí depois eu posso também falar um pouquinho para vocês como que tem sido essa prática lá no Colégio Pedro II. Eu acho que é interessante a gente pensar. E eu gostaria, que vocês também, né, que já estão atuando, que eu sei que tem muitos estudantes nossos que já são professoras, já são professores, já estão fazendo estágio. Então, à medida que a gente for conversando, vocês também podem compartilhar aí no YouTube as experiências de vocês, na sala de aula ou o que vocês têm observado sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, gente. A lei pegou? Eu faço essa pergunta porque aqui no Brasil tem uma coisa muito curiosa, né, que é sobre se a lei pegou. A gente tem um pouco essa discussão: "Ah, fizeram a lei", por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, com relação à sustentabilidade, meio ambiente, então as sacolas plásticas, né, que a gente, eh, usa, né, muito sacola plástica, coisa e tal, e polui os mares, polui, enfim, de fato, a poluição e uma medida aqui no Rio de Janeiro foi cobrar pelo uso da sacola plástica no mercado, que era, de graça, né. Quando você fazia a compra, você já vê a sacola, agora você compra. Aí vem a pergunta: "Ah, a sacola que eu pago não polui? Essa lei vai pegar ou não vai?", né. Então a gente tem essa coisa do "a lei pegou" no Brasil, né. Enfim, e aí o que significa a lei pegar, né? Significa que as pessoas estão se apropriando, estão em implementação, quais são os mecanismos usados, né, opções para que a lei pegue ou não.
E aí eu faço essa pergunta: 20 anos da lei que inclui a história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. A lei pegou? Vamos lá, você que já está atuando na sala de aula, ou que está fazendo estágio, ou que tem filhos na escola, você que de alguma forma, né, convive com o universo escolar. Você sabia da criação dessa lei? Primeira coisa. Segunda, você tem percebido, né, essa discussão na escola? Né? Você acha que a lei pegou? Escreve aí, só para eu ter uma noção, né, da percepção de vocês com relação à Lei 10.639, né, e rapidinho escreve aí, eu gostaria de saber, então, se vocês já conheciam, qual a percepção de vocês sobre essa legislação. Bora, gente? Vamos lá, se animem a escrever, para a gente poder continuar pensando no tema. Chalé Aurora Aracruz, gente, Chalé Aurora Aracruz no Espírito Santo, a pessoa já está convidando a gente, né, para se hospedar lá em Aracruz. Ela diz que é um tema interessante, ela ou ele, né, não sei quem está monitorando aqui esse perfil. Mas enfim, né, vamos aguardar então o que vocês vão, vão escrever sobre essa minha pergunta inicial, se a lei pegou ou não. E agora eu trago também aqui para vocês, né, um provérbio africano, e aí quando a gente fala provérbio africano, a gente tem que ter um pequeno cuidado, né? Às vezes a gente não sabe de que país, que grupo étnico veio esse provérbio, e a gente acaba colocando a África um grande balaio, né? Que é um dos problemas, né? Quando a gente discute a África, é pensar que tão grande, com mais de 50 países, né? Atualmente, com uma diversidade de grupos étnicos, de culturas diferentes, de histórias, de processos históricos distintos, né, que esses grupos eles têm apenas uma cultura, uma língua. Algumas pessoas chegam a dizer que a África é um país, né. Então, às vezes a gente fala provérbio africano e a gente não sabe exatamente da origem, de que parte da África é esse provérbio. De toda forma, né, eu penso que ele é um provérbio que dá conta, inclusive, da própria história da África, de como ela foi escrita, né. Aí vem aqui o provérbio: até que os leões possam contar suas próprias histórias, as histórias de caça sempre irão glorificar o caçador, né. E o que que a gente quer dizer com isso quando traz essa fala, né? Vamos pensar um pouquinho na história da África. A gente fala muitas vezes de África, né, que vem à mente é fome, guerra, ou então aspectos da natureza, as savanas, os grandes animais, né. Eu, por exemplo, cresci, né, vendo muito filme de sessão da tarde, né, com exploradores e aventureiros, então para mim vinha uma imagem de uma África, né, uma África da exploração, uma África, de animais selvagens, uma África sem civilização, também que é um conceito para a gente pensar com muita calma o que que significa civilização, quais são os parâmetros. Por que que às vezes a gente tem essa ideia de uma África tão atrasada? Ora, lá há diversos problemas, sim, como há diversos problemas em várias partes do mundo. E, mas a África, muitas vezes, chega para gente, ela chega a partir de uma narrativa, né, de uma história contada não pelos africanos, mas por aqueles que lá no século foram colonizar o continente africano. E aí eu estou falando, então, dos europeus, do que a gente chama aqui, entre todas as aspas, da partilha da África, né? Quando eles vão olhar para esse território, vão começar a explorar de diversas formas, né? Vão fazer fronteiras artificiais no continente, né? Porque esses países que a gente vê hoje, Angola, África do Sul, Zimbábue, não sei o quê, nada disso existia, não tinha, as divisões eram outras, né, as divisões feitas pelos grupos que viviam ali, né. Muitos grupos étnicos africanos, eles não são, né, não eram fixos no território, eles circulavam numa determinada região, né. Grupos, por conta dessas divisões artificiais, muitos grupos étnicos foram divididos em 2, 3 países,
juntos, por exemplo, com outros grupos que eles tinham conflitos. E daí a gente acaba vendo muita guerra civil depois do colonização, né. E aí a gente não vai muitas vezes dando conta desses processos históricos e nem de quem conta essas histórias. E aí fica a dica para você, né, que é estudante de história, sobretudo, os estudantes de pedagogia em letras, das licenciaturas eu acho importante, existe uma coleção que é fantástica, escrita por autores, historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, uma série de pesquisadores africanos, que é a História Geral da África, né, produzido editado pela Unesco e que está disponível online em PDF de graça, não é pirataria, né, está em domínio público para vocês consultarem, para vocês estudarem e usarem também como parte da preparação das aulas de vocês, né. Então é importante que vocês comecem a ler e a pensar a história dos africanos em diáspora, aqueles que saíram desse movimento diaspórico forçado por conta da escravidão, a partir também, e principalmente, né, da sua própria versão, a partir das suas próprias pesquisas, né, a partir do que tem sido produzido no continente africano. E a gente é um local de muita produção, né, de história, sobre si, né, então isso é importante, fica aqui a dica, né. E aí por que eu trago esse provérbio africano? O que que isso tem a ver com a Lei 10.639? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, né, da história, do Brasil. Eu só vou dar uma parada aqui, Wanderleia, para falar sobre os certificados, porque eu acho que você não está prestando atenção, no anúncio que eu dou no início de cada palestra. Dessa vez, vocês não vão mais receber esse certificado automático, tá? Vai ser um certificado único ao fim da semana acadêmica, de até 15 dias após a o término da semana acadêmica. Então vai ser um certificado, ok? Voltando, então, aqui, né, por que que a gente está falando, por que que eu fiz essa introdução, por que que eu estou falando dessa história de caças, né, de leões e do caçador se glorificando, que a gente, né, está falando disso agora, e o que isso tem a ver, então, com o ensino de história da África, no Brasil, por que que existe esta lei, por que que a gente está discutindo tudo isso. Bom, eu quero que, à medida que a gente vai conversando, você vá lembrando da sua experiência, né, de estudante da educação básica, né, de quando você estava lá na escola, como você foi estudando a história do Brasil, o que que você foi aprendendo. Vamos aqui pensar um pouquinho sobre como a história do nosso país é um país que tem mais de 50% da sua população de negros, e aí negros inclui pretos e pardos, que é a cor de pele, né, negro não é cor de pele, negro é um grupo étnico que tem uma origem, né, e aqui no Brasil a gente classifica como étnico e racial, né, um recorte étnico e racial e de cor, desculpa, né, étnico e de cor. Então, nesse grupo de negros, a gente tem os pretos e pardos, né, e chamar alguém de preto, você está falando da cor da pele, a não ser que você use o termo de maneira pejorativa, como foi usado muitas vezes, você está sendo racista. Senão, você só está identificando, né? Assim como o branco, o preto, né? O pardo é o que seriam os mestiços, né? Enfim, são essas discussões também que são muito vivas nesse debate e que estão presentes na sala de aula e que a gente precisa se atualizar com relação a isso. Mas vamos, eh voltar aqui, né, de como a história escrita, pensada, e como a gente estudou, né, na escola, e como é que a gente está repensando e reescrevendo, estudando agora. Em 1844, né, lá na primeira metade do século XIX, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, realizou um concurso de monografia, né, com esse título que está aí para vocês em vermelho: Como se deve escrever a história do Brasil, né. Era um momento, né, vejam vocês, né, 22 anos após a independência, do Brasil, a ideia, né, era o Brasil se pensando enquanto nação, né, esse país com um território tão grande,
né, uma monarquia, né, como é que esse país, então, vai construir a sua própria história? Como é que ele vai se colocar no cenário internacional? Né, como é que a gente apaga, então, assim, a gente sai dessa pecha de uma colônia e como é que a gente de nação, né, uma nação sendo construída. Então fez um concurso para pensar, essa história do Brasil. Já tem alguns comentários aqui, depois eu paro para ler. Bom, interessante isso, né, o país então se pensando, vamos fazer um concurso de monografia para a gente pensar como é que se escreve a história do Brasil. Bom, como é que foi o resultado desse concurso, né? Quem ganhou, esse concurso, quem escreveu um trabalho falando sobre como se deve escrever a história do Brasil, foi Carl Philipp von Marx, né. Ele é um austríaco que ele vai né, um desses viajantes pelo mundo, chega aqui, ele vai, então escrever como se deve escrever a história do Brasil. O texto dele está disponível online, se você colocar como escrever a história do Brasil e escrever o nome do Von Marx, você vai encontrar o artigo, o texto dele todo dizendo como se escreve a história do Brasil. Mas eu, então, trago apenas um trecho aqui para vocês, né, eu vou ler esse trecho, né, a gente está nessa, para aqueles alunos que não conseguem ler, eu vou ler esse trecho e eu destaquei algumas palavras em vermelho, né, para a gente pensar um pouco sobre o significado delas na construção da história do nosso país, de como essa história é contada, como é que a gente aprendeu, como é que a gente conta ela na escola. Bom, o Von Marx escreveu: jamais nos será permitido duvidar que a vontade da providência predestinou, e aí eu destaco a palavra predestinou, o Brasil a esta mescla, né, a uma mistura. Então ele vem dizendo que essa história brasileira de mistura racial, ela é da divina providência, né, de uma coisa maior, predestinada, tinha que ser assim, né. E aí ele diz o seguinte: como se dá essa mescla? O sangue português, ele faz uma analogia bem interessante. O sangue português, em um poderoso rio, deverá absorver os pequenos confluentes das raças índia e etiópica. A raça índia, né, aqui a gente está falando dos povos originários, e a etiópica, os africanos, tá? Então ele diz que o poderoso rio português, né, europeu, vejam, português é o rio poderoso, e os pequenos confluentes são os povos originários africanos, serão absorvidos por esse rio poderoso. A classe baixa tem lugar esta mescla. Em todos os países se formam as classes superiores dos elementos das inferiores e, por meio delas, vivificam e fortalecem. Assim se prepara atualmente uma última classe da população brasileira, essa mescla de raças, que daí a séculos influirá poderosamente sobre as classes elevadas e lhes comunicará aquela atividade histórica para a qual o Império do Brasil é chamado. Gente, esse trecho sozinho dá umas 50 horas de discussões, mas a gente não tem esse tempo todo, então vamos dar uma resumida. A primeira coisa que nos chama atenção aqui é uma questão de hierarquização desses grupos. Então, quem é o poderoso? Né? É o europeu, chegou aqui conquistador, ele é todo poderosão. Né? E quem são os mais fracos e classe baixa? Os povos originários, aqui descritos como raça índia, e povos africanos, né? Aqui descritos como raça etíope. E eles vão ser absorvidos numa mescla, né? Numa miscigenação. E aí, a coisa da miscigenação aconteceu, acontece ainda, mas durante muito tempo essa questão da miscigenação, ela foi afetando o Brasil, e ela nos afeta até hoje, essa discussão. "Ah, nós somos todos mestiços, não tem que ter racismo". Concordo, mas só que tem. Não é o fato de ter essa mescla ter acontecido que essa hierarquização aqui do que é superior e inferior deixou de acontecer. Não é verdade? Né, ele mesmo está dizendo aqui que o Brasil foi chamado. Então, durante muito tempo, essa questão da miscigenação, ela, né, ela foi discutida.
Ora, essa miscigenação, né, ela, foi exaltada como sendo uma coisa positiva, né, que traria muitos ganhos para o Brasil, e em alguns momentos a miscigenação foi culpada, né, por todos os né, o miscigenado, ele seria um degenerado, né, alguém que não deu certo, né. Então o grande problema, então, dos pobres, né, em sua maioria mestiços e negros, é por conta da miscigenação de raça, que ele pegou o pior das outras raças, e não dessa raça poderosona, europeia maravilhosa, né, e o poderoso rico. Isso é muito interessante, porque isso se revela, né, em muitas, falas, né, em muitas ações, né, em muita coisa que a gente vê o tempo todo por aí. Quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão, de fulano casou com uma pessoa branca para limpar a família, né, existe muito essa fala. Uma outra fala muito recorrente, né, isso eu ouvi da mãe de uma amiga minha, né, a mãe dessa minha amiga preta se casou com um homem branco, essa minha amiga é uma pessoa, eh, parda, né, mas ela é negra, porque ela se vê, assim, como uma mulher negra, né, ela tem todo esse envolvimento, enfim. E a mãe dela falava assim, porque essa minha amiga nasceu com a pele, né, bem mais clara. E a mãe falava assim: "Olha, Úrsula, como eu tenho um útero bom, um útero limpo". Olha que coisa perversa, né, um útero bom e um útero limpo, porque a filha nasceu branca, sendo ela uma mulher preta. Vejam como é que essas coisas são cruéis. "Ah, mas o próprio preto é racista". Gente, a gente vive uma sociedade de estrutura racista, e foi colocado na mente do negro que ele era inferior, então é muito difícil isso. Não é fácil a pessoa, né, é um processo mesmo de entender a estrutura, né, da nossa sociedade e se entender dentro dessas, né. Nós como profissionais da educação, nós temos, né, essa responsabilidade, né, de levar, esse conhecimento, né, de pensar nessas questões, né, de trazer, né, essa discussão. Bom, a nossa educação, a nossa história brasileira, ela vai ser escrita a partir daí, né. Eu lembro, que no meu livro de história, por exemplo, da escola, lá na quinta série, né, a gente começava estudando o Brasil a partir da chegada dos portugueses. Povos originários, ninguém nem falava neles, tá, só no dia 19, dia do índio. Os africanos, os negros, a gente sempre estudou sempre na chave da escravidão, né. A gente só vai falar dos negros no Brasil no livro didático na chave da escravidão. Vieram como escravizados, aliás, o termo que a gente usava, né, era do escravo, vieram como escravizados para trabalhar, acabou a escravidão por conta da Lei Áurea, e aí não se falava mais de negros no Brasil, porque já foi resolvido, né, ali com a Lei Áurea. Isso tudo, gente, estava no currículo escolar. Se você pensar, né, aí agora, pensa, no seu mo na su no seu tempo de escola, vê se não era isso que a gente estudava, não era dessa forma que a gente estudava, né. A gente falava da questão, muitas vezes, no 13 de maio, eu lembro que tinha um desenho clássico, que é da corrente sendo quebrada e a pena, né, de ouro da Lei Áurea quebrando as correntes, que as criancinhas tudo pintava esse desenho, né, todos pintavam esse desenho. E parava por aí. Porque o poderoso Rio absorveu, né, a história afro a história dos povos originários e a história dos africanos. Porque eram só os caçadores que estavam contando a sua história de caçadas e não os leões, no provérbio africano. E aí, gente, só que a vida real, né, a população negra, ela, foi e continua vivendo os resultados dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né. Quando houve a abolição da escravidão, nenhuma dessas pessoas recebeu qualquer tipo de reparação, nem terras, nem educação, né, muito pelo contrário, só um preconceito, né. Havia ainda no século XIX a coisa do racismo, sim,
científico, né, que dizia que, de fato, biologicamente, todas essas pessoas que não fossem brancas europeias eram inferiores, né. Você tem tratados, você tem livros, você tem várias pessoas escrevendo sobre isso durante algum tempo, né. Então a ideia do limpar, vejam bem, vem muito dos resquícios, né, desse período. E isso presente no livro didático. Como é que se limpa também, né, se limpa culturalmente. Quando se discute, vê que biologicamente não existe isso, vamos então fazer uma limpeza cultural. Como? Né, inferiorizando. Lembra que o poderosão Rio, né, é esse europeu? Então a poderosa cultura é europeia, né, as questões ligadas aos africanos e também aos indígenas muito folclorizada, ou então cultura menor, né, o samba marginalizado, né, a capoeira considerada crime, as manifestações de religião, na Umbanda e Candomblé, gente, era proibido ter terreiro, se tivesse era com autorização. Muitos, das peças, né, de terreiros foram apreendidas pela polícia. Aqui no Rio, perdão, né, tem até uma discussão liberta em nosso sagrado, né, de peças que estavam apreendidas na polícia, e elas então foram liberadas, e agora está tendo um estudo, coisa e tal, com essas peças, e o que que vão fazer com elas? São, né, peças de muitos anos de apreensões nos terreiros, né. Então é interessante a gente pensar que a cultura superior, a cultura melhor, é aquela que vem desse poderoso rio que a gente está vendo aí, né. Então é assim que a história foi construída, é assim que ela chega na sala de aula. Mas gente, eh, deixa eu ver se tem algum comentário. A Fernanda Nogueira, ela coloca o seguinte: "Difícil mesmo, professora. Em minha família, pessoas negras utilizam essas falas e sempre entendi como realmente o sentimento de inferioridade por tanta crueldade e exclusões por quais passaram". É exatamente isso, né. Então por exclusão, por crueldade, isso vai sendo colocado em diversas literaturas que falam a respeito disso, né. Ter essa consciência, entender como isso é dolorido, como que é esse processo, é uma questão de educação, né, que não é uma coisa muito simples. O Tiago fala que ele diz que a lei não pegou. Infelizmente, o racismo está inteirado na sociedade, a lei em sua totalidade não funciona, mas por ser uma sociedade moldada diferente de você, fica difícil a ação. A lei, Tiago, ela a gente vai ver que tem né, ela não está pegando, mas algumas pequenas coisas já mudaram, mas eu acho que você tem muita razão na sua observação, tá? Eh, Vamos dar prosseguimento. Bom, mas essa história, né, que a gente está contando aqui, né, eh, nem todo mundo foi aceitando isso, né, os leões começaram a querer contar a sua própria história. E a gente então vai ter durante muito tempo, né, o que a gente chama dos movimentos sociais negros. Os movimentos sociais negros, eles são movimentos, né, ao longo da nossa história, vai ter algumas fases e passar por diversas transformações. A gente vai ter nos anos 1930, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, né, que tinha como objetivo, essa integração, né, dos negros na sociedade. E a Frente Negra Brasileira foi muito importante no que se refere, por exemplo, à educação. Com classe de alfabetização, profissionalização, eles acabam se tornando depois um partido político e que vai ser extinto com Vargas quando ele resolve acabar com os partidos políticos. Mas a gente não tem só aí a Frente Negra, e eu falei muito rápido sobre ela, gente, mas tem uma literatura sobre a Frente Negra brasileira super interessante que eu acho que vocês precisam, né, se debruçar para estudar. Então anota aí no caderninho, ler sobre a Frente Negra brasileira, que é super importante. Além disso, a gente vai ter outros movimentos, né, dos movimentos sociais negros, né, com base na arte, por exemplo, como o Teatro Experimental do Negro, organizado pelo Abdias Nascimento. Então vou falar muito rápido, mas você vai se comprometer a ler um pouquinho mais sobre o Teatro Experimental do Negro. O Abdias Nascimento, ele vai criar um grupo teatral, né, exclusivamente de atores negros e negras, atrizes negras. Ele também vai se preocupar muito com a formação, com a educação, vai proporcionar turmas de alfabetização e de formação profissional para as artes, né. Do Teatro Experimental
do negro, que a gente vai ver sair, pessoas como, a dona Ruth de Souza, a Grande Otelo, ou o próprio Abdias Dias, né, uma série de outros atores e atrizes muito importantes, tanto para o teatro como para a televisão e o cinema brasileiro, né. Então ali o Teatro Experimental do Negro, ele é um importante veículo, né, de tensão, de formação e de luta contra o racismo. A gente vai ter aí, lá no período da própria ditadura militar também, grupos de jovens, estudantes, né, negros, se organizando, e a gente vai ter lá no final dos anos 1970 a criação do Movimento Negro Unificado, o MNU, que vai unificar, né, várias frentes, várias organizações. A gente vai ter no pós-ditadura, né, quando a abertura da ditadura brasileira, a gente vai ter então, né, esse movimento negro se fortalecendo, indo nas ruas, a gente tem uma marcha, importante nos anos 80, que é a Marcha Zumbi dos Palmares, que é um ponto de inflexão, ali você vai ter vários grupos do movimento negro, eh, juntos, trabalhando, e a gente vai ter, muita gente desses grupos muito, preocupadas com a educação, não só das crianças negras, não só de negros e negras, né, mas, eh da educação do Brasil, né. Então a gente vai começar a surgir aí nesse grupo, pensadores, educadores, educadoras, né, professores, professoras, que vão, eh, formular inclusive leis, né, nesse sentido. Então a Lei 10.639, ela é aprovada em 1999, mas ela não foi sancionada, não foi colocada em prática. E ela vai ser sancionada em 2003, né, é a primeira lei sancionada no primeiro governo do Lula, em 2003, foi promessa de campanha inclusive, né. E a partir daí, bom, colocou tem a lei, mas e aí? A lei pegou? Como é que essa lei ela vai, ela vai ser posta em prática? Como é que tem sido, então, ao longo desses 20 anos? Aqui tem o texto da lei, né, eu não vou ler o texto todo, mas, eu quero destacar a vocês que ele diz o seguinte, né: "Nos estabelecimentos do ensino fundamental", ele vai mudar a lei, vai mudar a LDB, tá, o artigo da LDB, é, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E aqui eu abro um parêntese, gente, porque eu já vi aluno de vários cursos de gestão, me desculpe, dizendo que não é obrigado a estudar nada disso. Gente, a gente está no Brasil, é a nossa história. Se você vai ser um bom gestor, uma boa gestora, você precisa conhecer, né, a sua sociedade, né, então a gente precisa discutir essas questões todas. Aí diz ali que, a história e cultura afro-brasileira são ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história. Vejam bem, em especial, mas ela é em todo o currículo escolar. Então, o pessoal da matemática, física, química, biologia vai ter que dar um jeito de discutir todas essas questões. E aí coloca ainda como no calendário escolar o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Veja, gente, não está dizendo que é só no dia para discutir essas questões, é em todo o currículo, em todas as disciplinas. E o dia 20 é o dia só, né, um dia para lembrar, um dia de discussão, mas não é o único. E aí vem, a lei pegou? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Esse livro que eu trago aqui é uma capa de um livro de 1944, História do Brasil para Crianças, né. Então vamos ver um pouquinho da capa desse livro. Veja, ele é de 1944, antes da lei. Nessa capa de História do Brasil para Crianças, não tem uma pessoa negra. Nós temos aí a presença de europeus como conquistadores, no sentido de conquistas militares e religiosas, porque você vê aí, uniformizados, com armas, né, você vê aí a figura de um religioso, um jesuíta, muito provavelmente sendo representado. Você vê a figura de 3 indígenas, né, eh, aqui também, mas subordinados, isso em 1944, né. A lei é de 2003. Em 2013, eu fiz uma pesquisa, como eu falei para vocês no início dessa nossa conversa, quem perdeu vai ficar gravado, então você pode ver o início. Eu fiz uma pesquisa, então, com professores,
perguntando se elas estavam, né, trabalhando a questão da história da África e do negro no Brasil. E entre muitas respostas, entre muita coisa que saiu da fala dos professores nessa pesquisa, uma professora do primeiro ano, escolaridade, me diz o seguinte, ela fala assim: "Ah, eu ensino história da África, sim, mas eu faço isso numa linguagem das crianças de primeiro ano". Ok, né, a gente vai sempre adaptar a linguagem, as abordagens de acordo com a faixa etária dos nossos estudantes. Mas ela diz o seguinte, que ela contava, assim, a história, e eu trago aqui o texto para vocês e eu vou ler. Lá na África, existiam os negros, pessoas de cor negra, que viviam livremente. Ou seja, a África é um mundo encantado, era uma vez lá, e uma coisa no passado. Existiam, não, existiam lá, né, não tem mais, acabou. Só que as pessoas não tinham muita cultura, e eu destaco essa fala dela de vermelho, porque é muito preocupante. A visão que a professora está levando para os seus estudantes, de que as pessoas na África não tinham muita cultura. E ela estava essa professora, né, do município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e mais de 50% da população é de pessoas negras, e os alunos das escolas públicas, sendo em sua maioria de alunos negros, ouvindo que descendem de pessoas sem cultura. Coisa interessante, né, e preocupante. E aí, por essas pessoas não terem culturas, elas foram iludidas quando chegaram os brancos que vieram lá da Europa. Né, aí a gente está aqui com várias questões muito perigosas, né. Uma África distante de negros que existiam, né, no passado, pessoas sem cultura que eram iludidas pelos brancos espertinhos que vieram lá da Europa. E a gente aqui não está falando de domínio, a gente não está falando de conquista, a gente não está falando aqui de algumas relações igualitárias de troca, a gente não está falando aqui de uma série de coisas, né, muito graves ocorridas. Mas olha que triste, gente, já que a gente está falando aqui, trazendo a história da África das crianças, né, para promover, né, um outro olhar, um outro conhecimento sobre o continente africano, sobre si, aí e acaba dizendo que aquelas crianças que elas defendem de pessoas sem cultura. Lembra do apagamento cultural que eu falei lá no começo? Né, de hierarquização de cultura, muito presente na fala dessa professora. E aí, gente, vamos demonizar essa professora horrível, essa professora horrorosa, tem que ser queimada? Né, vamos pensar não é nada disso, vamos pensar na trajetória dessa profissional, né, como que ela foi formada, né, que ela estudou num período que que a formação era como desse livro aí, né, dessa capa, que muito provavelmente ela não estudou isso na graduação, né, diferente de vocês que estão estudando agora, né, que tem nos seus cursos, vocês têm essas discussões, que vocês têm essas palestras, que vocês estão em um outro ambiente, né, e é muito difícil, né, é muito terrível mesmo. Olha que interessante, a Kellen está contando que o namorado professor de arte em uma escola estadual, e que algum tempo atrás ele relatou a ela que a professora de história quase precisou sair da escola, pois estava ensinando sobre religiões de origem africana, que está incluído no currículo, e os pais e responsáveis dos alunos foram até a escola para reclamar da direção. Porque a gente está falando que essa sua fala é super importante, porque você acabou adiantando o que eu vou falar lá, é que é sobre, mais adiante, que é sobre preconceito religioso, né. Pessoal do estúdio, por favor, pode disponibilizar o link do certificado, colocar fixado aí? Muito obrigada, né, enquanto eu estou falando aqui, vocês vão colocando o link. Então isso acontece mesmo, né, preconceito religioso, por conta de demonização, por conta de cultura superior e inferior. E quando a gente está falando agora eu acho engraçado, Kellen, que quando a professora ensina em história sobre mitologia grega, nenhum pai lá vai Deus como Deus, né. Então tem alguma coisa aí esquisita. E aí eu ainda vou para uma outra professora e aqui eu trago uma questão
também da professora, né, eu pergunto para a professora: "Você falou o que sobre África com as crianças e por quê?". Aí a professora me responde: "Eu, ainda não trabalhei". Isso em 2013, perdão, 10 anos após a promulgação da lei. Aí ela diz que ela não trabalhou. Em 10 anos, ela nunca trabalhou. Por quê? Por falta de conhecimento, entendeu? Por não ter, assim, uma base sólida. Então a professora, ela resolveu não falar por desconhecer. Minha filha colocou minha neta numa escola que não ensina sobre religião, já para não ter esse problema de preconceito, né. Mas a escola é confessional, você já sabe que é uma escola religiosa. Mas as escolas públicas, elas são laicas. O que que é uma escola laica? Ela não faz proselitismo, ela não vai pregar religião nenhuma, mas as religiões dos estudantes estão presentes, né. Então, a gente não vai negar a fala deles, a gente não vai deixar de discutir essas questões, que a religião atravessa a sociedade, né. Ó, a Kellen fala que ela trabalhou em uma escola que a diretora usava guias de umbanda e professores, funcionários e alunos tinham preconceito, mas nunca houve preconceito com os terços, por exemplo. Pois é, né, Kellen, acho que aí você já está mostrando pra gente qual é o problema mesmo, né, exatamente. Bom, e aí, gente, aquelas falas das professoras, né, por falta de conhecimento, a gente ainda vê muito isso, tá. E aí, eu olhei rapidinho, assim, no Google, de atividades para trabalhar a questão da história da África e do negro no Brasil no ensino fundamental. Eu fiz esse recorte, né, nos anos iniciais. E a gente vê, assim, a contribuição dos negros. A gente não estudou muito isso. Contribuição dos indígenas, mandioca, tomar banho todo dia. Contribuição dos negros, né, o samba, o batuque, a comida, o isso, o aquilo, né, o vocabulário. Então a gente vê, assim, uma coisa muito dissociada mesmo, né, assim, uma coisa de contribuição pincelada, muito pontual, eh né, é complicado isso. Bom, aí Dia da Consciência Negra, eh, aí um texto sobre consciência negra, aí vem um textinho dizendo coisa e tal, mas eu quero que o texto não tem como vocês lerem, não vou ler o texto, eu quero aqui para a gente pensar nessa imagem que está sendo colocada e agora eu vou escrever a imagem, né, fazer a audiodescrição da imagem. Tem um texto, não vou ler o texto está ok, quero me fixar nas imagens. São desenhos infantis, não tem nenhuma foto mesmo, né, de pessoas, coisa que poderia utilizar, mas são desenhos infantis, né, só os traços, sem pintura nem nada, mas as características das pessoas, você não vê características nenhuma de pessoas negras quando você está discutindo a consciência negra, né. Eh, e isso está lá, nesse texto para ser trabalhado sobre consciência negra, vejo esvaziado de sentido, esvaziado da representatividade, né. Uma outra coisa que o negro se influência na cozinha brasileira, é um textinho aí tem um desenho de umas panelas de comida, um texto falando sobre acarajé, dendê e tudo mais, e uma imagem de uma criança, né, também tudo desenho, né, não é foto, não é nada disso, né, e uma menina que não tem um traço de menina negra, falando sobre a influência da cozinha brasileira. Quer dizer, o que é a influência da cozinha brasileira, do negro na cozinha brasileira? Tá vendo como é que ele não existe? Só veio essa influência, uma coisa assim, do passado, né, como se não existisse mais, apagado. Não é nem no desenho para colocar uma criança negra. Veja que muitas vezes isso está rolando nas salas de aula ainda, 20 anos depois da lei. Mas eu pergunto para vocês, gente, não tem material? Em 2003 talvez não tivesse. Em 2010 tinha pouco, mas já tinha, né. Hoje a gente não tem desculpa. Mas, assim, é complicado. Em 2018, né, espera aí, em 2018 não, este ano, né, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Alana, e essa pesquisa está pública, vocês podem colocar no Google, pesquisa do Instituto Alana sobre a aplicação da Lei 10.639, que você vai baixar o dados da pesquisa. Eu indico que vocês leiam, essa pesquisa é muito interessante.
ela vai pesquisar, a aplicação da lei nos municípios, porque, eh, os municípios, né, as redes municipais, elas eram as maiores indutoras, né, da aplicação da lei, né. Às vezes a gente via na escola muitas questões pontuais, não estava no currículo e não está ainda no currículo de muitas escolas, né. É sempre um professor, uma professora que estudou, se engajou, que leu, foi atrás, aí está usando, mas muitas vezes eram a partir de projetos encaminhados pelas secretarias de educação, né. E aí, esse grupo vai então pesquisar as secretarias de educação ao longo desses 20 anos. As secretarias de educação ao longo desses 20 anos e como é que elas, falam, né. Valdeci vai trazendo aqui: "As leis são feitas, porém implementação e regulamentação não há discussão objetiva e sem entendimento, que é um processo e com discussões permanentes". E aí, Valdeci, pegando essa sua fala, eu vou trazer então os resultados, né, dos municípios que deveriam ser aqueles responsáveis pela regulamentação e implementação em suas redes. E a pesquisa traz que mais de 70% dos municípios não aplicam a lei que determina o ensino de história afro-brasileira. Não aplicam, mais de 70%. E aí ela traz ainda algumas considerações da pesquisa, né. A pesquisa é muito fantástica, eu só trouxe alguns dados. Diz o seguinte, que 29% das secretarias municipais de educação mantêm ações consistentes para que a legislação, completou 20 anos em 2006, entre efetivamente em vigor. 29% só das secretarias mantêm ações consistentes, né. Que ações consistentes são essas? Formação dos professores continuada, estruturação, uma equipe só para isso, né. Então somente 29%. 53% das redes, né, realiza ações pontuais e pouco estruturadas, geralmente em datas comemorativas, como o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro. Aí você está trabalhando lá na escola, chega um projeto sobre o mês da consciência negra para sua escola fazer, apresentar, e aqui acabou, fez, acabou, manda uma foto, faz um relatório para a Secretaria de Educação e trabalhamos a Lei 10.639, né. 18% das secretarias municipais de educação ouvidas durante o estudo reconhecem que não realizam qualquer tipo de ação para o cumprimento da lei. Está falando de um país enorme, que tem muitos municípios. E se a escola pública não está fazendo isso, outras escolas menos ainda, né. Então, assim, nesses 20 anos, a gente alcançou algumas coisas, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa. E aí, gente, vamos começar do começo, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Daí, esse é um dos primeiros documentos que foram publicados, né, a partir da promulgação da lei. Ela foi publicada em 2004. Começa então você, né, está se formando agora como professora, como professor, começa pelo começo, né, com esse documento. Você do serviço social, começa também a ler esse documento, porque você provavelmente vai se deparar com essas questões no seu trabalho. Você que é do curso de gestão, dá uma lida também, porque é importante para você. Além dos documentos que eu trago, o primeiro, um grande marco, né, a gente hoje em dia, diferente, né, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, a gente tem uma literatura infanto-juvenil com, personagens, eh, protagonistas das histórias que são negros, que são negras, que são africanos e que estão numa perspectiva que não a perspectiva da escravidão, né, são crianças no seu cotidiano, né. Esse aqui, que eu particularmente, o cabelo de Lelê é fantástico para discutir a questão mesmo do cabelo, que é um debate muito importante e que tem uma discussão muito interessante sobre autoestima. E aí eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa que eu presenciei numa semana de consciência negra na escola, porque tinha que fazer a semana da consciência negra, né, veio o projeto para fazer.
E aí cada um de uma professora, ela fez um cartaz com as crianças desenharam vários rostinhos, pintaram lá de preto os rostinhos, e o cabelo desses bonequinhos que as crianças fizeram era bombril colado. Gente, se uma das questões mais terríveis, né, das crianças negras é serem chamadas de cabelo de bombril na escola, a professora vai e cola bombril. Ela não fez nenhuma discussão sobre cabelo. Ela foi lá e reafirmou o estereótipo de sofrimento dos seus alunos, em sua maioria negros e negras. Esta professora, que casou com um homem negro, uma mulher branca casou com um homem negro e tinha 2 filhos com cabelos crespos. Então veja, gente, como é que essas questões essa professora é horrível, demonizar, vamos voltar lá no começo, né, pra gente pensar sobre isso, né. Hoje já não tem mais muita desculpa não, tá. 20 anos depois, eu acho que a gente já viu muita coisa já foi produzida para quem está no campo da educação, quem está em sala de aula, e muita coisa sendo encaminhada para as escolas públicas, programa de livro didático nas escolas. A gente teve o PNAE, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que mandava caixas de literatura infantil para a escola, com muitos desses livros. Então, as escolas têm, as escolas públicas têm, as escolas privadas algumas, mas as públicas, elas têm sim, né. Olha, a Kellen diz que na escola que ela trabalhou, levaram uma transista que faz trança nas crianças e a adoraram. Olha que interessante. E Kellen, pra olha só, como é que a gente trabalha a questão da África em matemática? Trança, trança é padrão, né, a gente trabalha em matemática a construção de padrões geométricos, outros tipos e as tranças, ela é padronizada, faz desenho, faz pa olha que interessante, por exemplo, associar a trança à questão cultural, né, com matemática, por exemplo, pensar os padrões nas tranças, né, trazer imagens, né, a escola que consegue levar uma transista, poxa, que legal, né. E aí a Eliane falando: "Isso racismo estrutural é muito forte ainda, mas a gente está aqui para combater e levar uma transista, né, quer dizer, muitas vezes pode ser a mãe de um aluno que tem um salão na comunidade, olha que interessante, né, essa aproximação. Bom, gente, a gente já está acabando, tá, e tô terminando. Além, né, da literatura infanto-juvenil para vocês utilizarem na escola, né, a gente tem também, eh, autoras e autores que discutem isso, e não é de hoje, e há muito tempo. Né. E aí eu trago aqui, por exemplo, algumas referências, umas mais contemporâneas, nem tanto. Nós temos a primeira aí, essa primeira imagem dessa mulher sorridente numa foto em preto e branco, é a Lélia Gonzalez, né. Eu acho que é muito importante vocês lerem os trabalhos dela, historiadora, socióloga, né, uma militante do movimento negro, feminista. Muito interessantes os trabalhos de Lélia Gonzalez para a gente compreender a questão do racismo no Brasil e o enfrentamento. Sueli Carneiro, uma outra grande que nessa imagem ao lado, né, uma senhora de óculos e tranças, Sueli Carneiro, que é uma leitura imprescindível, né, para nós, da área de educação. Outra, importante, mais abaixo, cabelo curto e óculos, né, é a professora Nilma Lino Gomes, que quando houve, né, essa a lei 2000, a promulgação da lei, né, e toda essa discussão lá nesse primeiro movimento, governo do Lula, foi criada a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e a Nilma Lino Gomes foi a secretária, a secretaria com status de ministério, né. A Nilma Lino Gomes é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, depois ela foi reitora da Unilab, ela tem trabalhos muito importantes na área da educação, e tem um livro dela que eu recomendo muito a leitura, para vocês, que é o Movimento Negro Educador. Acho que todos os professores e professoras precisam ler, pessoal do serviço social, vocês precisam ler este livro, tá, Movimento Negro Educador, isso é muito importante na formação de vocês também, né. E a gente tem a Djamila, que aí é a mais conhecida, está no Instagram, é mais jovem, numa linguagem mais das redes sociais, né, tem uma um livro muito interessante que é o
antirracista, ela tem uma coleção de livros, com vários autores negras e negros trazendo são livros pequenos, muito bem escritos, né, com várias pessoas que discutem essas questões. Então tá aí, gente, a gente não hoje não pode dizer mais que a gente não tem conhecimento, como aquela professora que falou para mim, há 10 anos atrás, que ela não lia, porque não chegava o conhecimento e naquele momento, de fato, era mais difícil. Hoje, não, hoje não. Né. Hoje a gente já tem bastante coisa e eu acho que vocês, podem, se instrumentalizar, ler bastante coisa, tá. Eh, Agora alguns cuidados, né, porque a gente também, tem que ter muito cuidado com relação quando a gente for tratar dessas questões, né. O primeiro cuidado é de se formar, né, você precisa ter essa formação sólida. Um grande cuidado é a folclorização da história afro-brasileira. O que que é essa folclorização? Né, é a gente trazer brasileira, como naquelas atividades que eu mostrei para vocês. Ah, contribuição, vamos fazer uma dancinha, vamos pintar um negocinho e pronto, né. A contribuição na cozinha, a dancinha, um joguinho, a capoeira, bum, acabou. Não, né, não é assim. A gente tem que realmente, eh eh eh, trazer a história ali no seu processo, pensar as crianças, trazer a comunidade, né, sem essa coisa do imaginário, do "era uma vez", né, cuidado com isso. Outro cuidado importante é tratar da temática apenas em datas comemorativas, né. Lembra que a lei fala que em todo o currículo, em todas as disciplinas, o dia 20 é um feriado, é uma data para se comemorar, mas não apenas, né, é uma data de reflexão. E, gente, para com aquele negócio do Morgan Freeman, dia 20 de novembro, né. "Ah, consciência humana, que não sei o quê", para com aquela imagem dele com essa história de consciência humana. Consciência A gente vive numa sociedade de estrutura racista, a gente precisa parar e refletir sobre isso, né. Então não chegou ainda na consciência humana, todas as áreas, né. Então, é para pensar, é para ter esse dia sim, é dia de reflexão, é dia de estudo, é dia de, né, a gente entender melhor isso e pensar estratégias para uma educação antirracista. Outra coisa que a gente já falou ali, né, é sobre a intolerância religiosa. "Ah, mas esse negócio, né, vai falar de macumba, eu não sou macumbeira", ninguém está falando para você pregar macumba nem fazer despacho dentro da sala de aula, não é isso. Mas é de respeitar o aluno, o funcionário que vai lá com as suas contas, né, é ouvir o aluno contar que é de terreiro, coisa e tal, contar das suas experiências e aprender com ele, né. Gente, se a gente está falando de história cultural brasileira, vai entrar os orixás, gente, não tem vocês não, quando dá aula sobre Grécia, não fala da mitologia grega? Assiste o filme de deuses gregos e acha tudo lindo e maravilhoso, né. Então, qual é o problema aí? Né, então, vamos ter um pouco de questão sobre isso. Um olhar sobre essa questão mais apurado, com maior cuidado e rever seus próprios preconceitos, né, todo mundo precisa rever um pouco a sua própria história, sua formação pessoal, entender um pouquinho melhor sobre isso, né. Se você não entende, não ataca, vai estudar primeiro, né, eu acho que isso é importante. E outra coisa é inventar histórias que não existem, porque às vezes o pessoal quer florear, inventar um negócio que não existe. Quer ver uma história que não existe? Circulou durante muito tempo que um professor de história da universidade, não sei das contas, diz que o texto era desse professor, né, que os despachos que existem nas encruzilhadas, na verdade, não é nada para orixá. Que os espaços nas encruzilhadas eram colocados para alimentar para alimentar os seus amigos fugitivos, coisa, gente, não tinha tanta comida assim não, de escassez de comida para botar na encruzilhada lá no quilombo, no caminho para o quilombo, a comida para o pessoal. Tinha redes de proteção sim, tinha tudo isso, mas não tinha despacho na encruzilhada, até porque ali pensa bem se não ia marcar o local para o capitão do mato ir atrás, né. O despacho na encruzilhada é para o orixá, assim, pronto, é isso, não precisa inventar a história. Inclusive o autor, né, a pessoa lá cuja autoria é atribuída, ele já falou que não, aquele texto não foi dele, não existe isso, tá bom? Então não precisa inventar a história. Outra história muito inventada é da bonequinha Baiomi, que tantas bonequinhas feitas com tecidos, sem costura sem cola, só com nozinho. E aí tem uma história que a Baiomi
eram feitas, bonequinhas feitas pelas mães dos seus filhos nos navios negreiros, que elas rasgavam a barra das suas roupas, as bonequinhas para consolar as crianças. Gente, vocês já viram desenho, representação de navio negreiro? Não dá tempo para isso não, muita gente morria no caminho. Óbvio que devia existir ali algum tipo de solidariedade, né, para o pessoal confortar, mas não era Baiomi não. A Baiomi, elas são bonecas de panos criadas por essa senhora que está aí na imagem, né, nessa imagem, uma mulher de óculos, cabelo grisalho, com 2 bonequinhas da Baiomi no ateliê dela. Elas são criadas pela Lena Martins, que tem Instagram, vocês podem ir no Instagram da Lena Martins, você pode no YouTube procurar a entrevista em que ela fala como foi criada a Baiomi, né. Ela é uma artesã natural de São Luís do Maranhão, mas que ela está no Rio de Janeiro. Ela foi criada nos anos 1980. A Lena, ela era uma animadora cultural do ICIEP, né, nesse período, e ela vai criar essas bonequinhas. E não é nada dessa história a gente não precisa dizer que foi essa história do navio história, entendeu? Não precisa, você pode, falar da Lena, é importante, vamos dar crédito a esta mulher, esta artesã, e olha que interessante, né, ela trazendo essas questões. Então você não precisa inventar história, não precisa inventar coisa para, ai, romantizar, olha que triste a história do navio negreiro, olha que triste, a gente vai muito nessa chave da escravidão, óbvio que a escravidão foi horrível, a gente precisa falar dela, como ela foi, com todas as suas tristezas, com toda a desumanização, com tudo isso, mas a Biomi não está nesse contexto, muito pelo contrário, a Biomi está num contexto de criação, de arte, de ensino, de alegria, de educação. Ela é criada num outro contexto e a gente apaga a história de uma mulher artesã quando a gente inventa essa outra história, né. Então vamos procurar, tá um texto rolando na internet, vamos pesquisar, né, gente. Vamos pesquisar e aqui eu já trouxe muitas referências para vocês. Bom, e aí, né, numa sociedade racista, não ser racista, é necessário ser antirracista. E aí é a fala da Angela Davis, que é uma ativista dos Estados Unidos, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, e é isso. "Ah, mas eu não sou negra, eu sou branca, eu não sou racista, então tá ok". Não, não tá ok não, gente, porque a sociedade é racista. Então não basta você não ser racista, né, você como profissional da educação, sobretudo, né, porque estamos aqui na semana de educação, você precisa ter uma atitude antirracista. E para isso você vai precisar, né, olhar para si, sua própria história, o que você sabe, o que você não sabe, e você vai precisar estudar, você vai precisar, né, se debruçar na leitura, você vai precisar, né, ir atrás, né, do conhecimento, da literatura infanto-juvenil. A gente tem muita coisa boa disponível, tem muito curso, tem muita coisa interessante. Quem é aqui do Rio de Janeiro, depois eu vou pedir para as professoras das licenciaturas, quem é daqui do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II vai fazer, nos dia 8 e 9 de dezembro, é uma sexta e um sábado, sexta de noite, sábado, acho que o dia inteiro, enfim, diálogos, quarto diálogo dos anos iniciais, os 20 anos da Lei 10.639. Então, quem é aqui do Rio já está convidado, é de graça, tá? Vai ser em São Cristóvão, na unidade de São Cristóvão. Eu vou estar dando uma oficina lá sobre arqueologia, né? Então, vocês estão convidados a participar dessa outra programação e da minha oficina também, se quiserem, né? Eh, e como uma ferramenta para a implementação da lei, então vocês estão convidados a participar. Então, está aí um espaço de graça, né, para vocês estudarem mais sobre isso, né? Quem é aqui do Rio de Janeiro. Quem é de outros locais, tinha tempo, né? Quem é de Salvador, por exemplo, quem é ali da Bahia, a UFBA tem milhões de projetos, milhões de cursos, muita coisa, né? Eu acho que é isso, né? Então o meu recado hoje é esse, é muito rapidinho, mas para vocês, né, eu espero que tenha ajudado a pensar que, apesar dos 20 anos, apesar de muita coisa já ter sido feita, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Vejam aí essa pesquisa, né, com os municípios, né, muita coisa para ser feita. Então, gente, eh, o Ricardo fala: "Acho que o momento agora é de valorizar a cultura africana dos povos originários e não cair na mesmice de resgatar apenas o contexto da escravidão". É isso. A gente não pode deixar de falar da escravidão, mas dá para ver. O pessoal agradecendo, eu agradeço vocês. Tem aí meus contatos,
meu e-mail pessoal e tem aí o meu Instagram profissional, vocês podem me procurar, ali eu eh, mostro o curso, evento, coisa e tal. Então vocês estão convidados a participarem. Obrigada por vocês aqui, obrigada ao pessoal do estúdio. Quero dizer que hoje à tarde, né, nós temos uma palestra com a professora Maria de Fátima Simões e à noite também nós temos uma outra com a professora Denise, né, então vocês estão super convidados a participarem. E eu gostaria muito, né, que vocês, se engajassem nessa discussão, que vocês, né, se tornassem profissionais, eh, comprometidos com uma educação antirracista. É isso, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima.